tem que ter uma alimentação saudável, ela tem que comer gordura saudável. Eu não estou falando de gordura doente. O que é gordura ruim? Gordura ruim é aquele óleo vegetal que você compra no supermercado, que está com uma hidrogenação parcial, parte daquela gordura é trans e está oxidado. Aí você leva esse veneno para casa. Esse óleo vegetal oxidado e trans, ele também vai aumentar o colesterol, porque o colesterol, com o mecanismo de compensação, vai aumentar. Então isso aumenta. Mas o que aumenta muito o colesterol são os açúcares, são os carboidratos. Porque se você olhar na síntese do colesterol, olha que interessante. Primeiro que colesterol é tão importante para o corpo que ele não abre mão de receber isso externamente. Você pode comer 10 ovos por dia, o seu colesterol não vai aumentar. Tem estudo na literatura isso, e eu já publiquei artigos sobre isso. Por quê? Porque o colesterol é o seguinte, você não absorve nem 10% do colesterol que você ingere. Porque o colesterol que você ingere, ele vai te ajudar na microbiota intestinal. Ele vai proteger a sua parede intestinal. Ele não é feito para ser absorvido. O que a natureza fez foi o seguinte, ó, nós vamos produzir o nosso próprio colesterol no fígado, no intestino, na córtex adrenal, nos ovários, nos testículos, na placenta. Isso tudo é lugar de produzir colesterol. Então o colesterol, 85% a 90% do seu colesterol que você medir é produzido pelo seu próprio corpo. Se você aumenta a ingesta de colesterol, você diminui a produção do corpo. Se você diminui a ingesta, você aumenta a produção do corpo. Porque é tão importante para o organismo o colesterol que o corpo se protege produzindo colesterol. Então olha que coisa interessante, a natureza. Por que a natureza colocou esse mecanismo? Se colesterol faria mal, de você produzir o seu próprio colesterol. Ele é tão importante para o cérebro que o cérebro produz o seu próprio colesterol, para você ter uma ideia. Entendeu? Então isso aí é importante. Agora, o que é gordura boa? Gordura boa, ômega 3 é gordura boa, ômega 6 é gordura boa. Ácido graxo saturado, 50% da membrana da célula é formada de ácido graxo saturado, que está, por exemplo, na carne. Está na carne, está no frango, está no peixe. Entendeu? Então, a gordura saturada, o peixe não tem só ômega 3, ele tem várias gorduras. Eu estou falando do peixe gorduroso. Então, o pior dos que você pode comer é o que é realmente orientado. Não, você tem que cozinhar com óleo vegetal. O único óleo vegetal que você pode cozinhar é o óleo de coco, porque o óleo de coco é saturado. Só que é uma saturação de cadeia média. Os ácidos graxos, eles são acético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, esteárico, araquídico, beênico, lignocérico, e assim vai. Eles são divididos em cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. O tamanho da cadeia muda a propriedade. Os ácidos graxos de cadeia média, como é o capróico, o caprílico, o cáprico e o láurico, que é o que constitui 67% do óleo de coco, 67% da gordura do corpo, do coco são esses ácidos graxos, eles têm um metabolismo diferente dos ácidos graxos de cadeia longa, como é o mirístico, esteárico, o mirístico palmítico, esteárico, o araquídico, o beênico e o lignocérico. Então, saber bioquímica para entender isso é muito importante. Nós, na faculdade de medicina, nós aprendemos bioquímica no 2º ano de medicina. Só que quando a gente chega lá no 5º e no 6º, que a gente vê a importância da bioquímica, nós já esquecemos da bioquímica. Então a maioria dos médicos não sabe bioquímica bem. Então essa discussão ela tem que ser a nível bioquímico para ser entendido. O que é um ácido graxo de cadeia curta, o que é um ácido graxo de cadeia média, o que é um ácido graxo de cadeia longa. Tá? Agora, os mesmos de cadeia longa são benéficos para a saúde. Aumenta o HDL. E eu vou dizer outra coisa, que ainda não chegou ao Brasil. O LDL é considerado colesterol ruim, se bem que o colesterol que está no LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. O colesterol mesmo, não é diferente. O que é diferente é a lipoproteína que está carregando.
o LDL carrega o colesterol do fígado para a periferia e o HDL faz o reverso, que pega da periferia e traz para o fígado para ser eliminado. Mas a LDL, que não é medida, ela é calculada, e as normas hoje que tem que ser até 100 é o ideal, de 100 a 130 é tolerável, e acima de 30 já tem um grande risco, essa LDL, na realidade, elas são 11 LDLs. Tem 11 tipos diferentes de LDL. Dessas 11 tipos diferentes, 9 são benéficas ou neutras, e só 2 são maléficas. Então, muitas vezes você tem o LDL elevado, mas o LDL é o colesterol ruim que é bom. Olha que interessante, como é que isso vai ficando confuso. É o colesterol ruim que é bom. Isso. Então, por exemplo, a gordura saturada, ela aumenta o LDL. O LDL bom. O LDL ruim que é bom, que é o LDL de moléculas grandes, entendeu? E de baixa densidade, que protegem. E outra coisa, o HDL, que você conhece como colesterol bom, existe o HDL ruim. Existe o HDL bom ruim e o HDL bom. O HDL ruim é o HDL 3. O HDL bom é o HDL 2. Então esse conceito de que LDL era o colesterol ruim e HDL era o colesterol bom, isso não segura mais. A bioquímica moderna, recente, com estudos sofisticados, de VAP, que chama, mostraram que isso aí não é verdade, que você tem LDL boa, LDL ruim, você tem HDL boa, você tem HDL ruim. Então você vê que a confusão vai ficando cada vez maior. Se você tivesse remédios, que você baixasse o colesterol sem efeitos colaterais, talvez isso não tivesse tanta importância. Só que os remédios são venenos. E nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui com você. Os remédios são venenos.